Boa noite, pessoal. Como hoje a gente está passando por essa instabilidade aí na plataforma do Office, e para não prejudicar vocês na questão de conteúdo, a gente está gravando a aula num editor de vídeo e está postando no YouTube para que vocês possam devidamente acompanhar a sequência do nosso conteúdo, que é bem extenso e não pode ser prejudicado. Hoje é o nosso 7º encontro, onde a gente vai entrar na disciplina dentro da parte de contabilidade, a questão de lançamentos, perdão. Nós começamos uma parte semana passada e vamos tentar nos aprofundar um pouquinho, tá certo? Para o pessoal que porventura está começando hoje na disciplina, eu peço que antes de vocês assistirem esse encontro, peguem lá no Teams ou peguem aqui no grupo com o pessoal o conteúdo das 6 primeiras aulas, os slides, para que a gente possa nivelá-los e também dar a situação e a pegada da nossa disciplina, tá certo? A gente tem hoje e semana que vem para ver a parte de lançamentos, e no final da aula da semana que vem eu vou mandar um link do exercício que vocês vão ter para fazer até o próximo encontro, beleza? Então, hoje a gente vai seguir a parte de lançamentos e entender as variações dos fatos patrimoniais, beleza? Então, vamos lá. O que a gente vai ver hoje? A gente vai ver lançamentos e modificações patrimoniais, que a gente já começou esse trabalho semana passada. A gente vai ver impactos entre ativo, passivo e patrimônio líquido e vai ver as naturezas das contas contábeis, questão de débito e crédito, que é aquele princípio das partidas dobradas que nós tanto falamos no final do encontro passado. Tipos de lançamento, nós vamos recapitular depósito bancário, saque bancário e recebimento de contas, nós já vimos isso na aula passada. Vamos trabalhar com integralização de capital, resgate de capital, pagamento de salário, pagamento a fornecedores, compra de equipamentos e compra de mercadorias. Entender como cada fato contábil desse se comporta, tá certo? Então vamos lá. Antes de qualquer coisa, recapitulando mais uma vez a nossa equação fundamental da contabilidade, o ativo é igual à soma do passivo mais patrimônio líquido e as subclassificações dos grupos contábeis. Dentro do nosso ativo, nós temos o grupo do ativo circulante, que são os bens e direitos de curto prazo, e nós temos o ativo não circulante, que são os nossos bens e direitos de longo prazo. E aí nós temos ativo realizado a longo prazo, investimento imobilizado e intangível. Dentro do passivo, nós temos o passivo circulante. Nossos passivos são as obrigações com terceiros. O passivo circulante são as obrigações com terceiros de curto prazo, ou seja, realizáveis em até 1 ano. E o passivo não circulante são as obrigações com terceiros com prazo de realização superior a 1 ano. Por fim, nós temos o nosso patrimônio líquido. O nosso patrimônio líquido nada mais, nada menos do que as obrigações com os sócios. A nossa razão maior de uma empresa existir. Não existe empresa sem capital social. E por essa razão, a figura do sócio é fundamental para entendermos o processo de constituição das empresas e, consequentemente, das peças contábeis. Natureza das contas contábeis. Mais uma vez, recapitulando, pessoal. Nós pedimos para que, quando vocês entendessem essa natureza contábil, esquecesse a natureza bancária, de débito e crédito, como tem nos extratos bancários de vocês correntistas. Aqui a gente está falando da ótica contábil. Na ótica contábil, toda conta de ativo, que representa bens e direitos, ela tem natureza devedora, ou débito. Toda conta de passivo ou patrimônio líquido, ela tem natureza credora. Exceções à regra são as contas redutoras, que nós já vimos há 15 dias atrás. Depreciação, provisão para devedores duvidosos. Então, são contas de ativo que vão ter naturezas credoras, com sinal negativo. Mas essas são exceções à regra. A regra geral, o meu ativo ele é natureza devedora e o meu passivo e patrimônio líquido é de natureza credora.
O meu ativo, ele aumenta com lançamentos a débito e diminui com lançamentos a crédito. O meu passivo, ele aumenta com lançamentos a crédito e diminui com lançamentos a débito. E aí vamos ver na sequência toda a representação gráfica deste fato. O meu ativo, ele cresce com o débito e diminui com o crédito. O meu passivo, ele cresce com o crédito e diminui com o débito, tá certo? Aqui nós temos uma representação de razonetes em T, né? Então, do lado esquerdo estão todas as contas a débito, no caso, o nosso ativo ele aumenta, e do lado esquerdo, do lado direito, perdão, estão todos os lançamentos a crédito, característico das contas de passivo e patrimônio líquido. Imaginando um balanço patrimonial, tá certo? Imaginando um balanço patrimonial, nós temos que as contas de ativo ficam do lado esquerdo. Então, se vocês observarem aí, nós temos caixa, que é uma conta de ativo, representa um bem. Bancos é uma conta de ativo, representa também um bem. Estoques é uma conta de ativo que também representa um bem. Então, essas três contas de ativo estão representadas nesse razonete do lado esquerdo. As contas de passivo, no caso, fornecedores, que são obrigações com terceiros, financiamento, que são obrigações com terceiros, e capital social, que é uma conta de patrimônio líquido, que é uma obrigação com sócio, ela fica do lado direito. Então, a representação de saldo sempre é essa. As contas de ativo ficam do lado, o saldo final fica sempre do lado esquerdo, as contas de passivo e patrimônio líquido, o saldo final sempre fica do lado direito. Se eu fizer um lançamento e cair um valor do lado direito de um ativo, é diminuição, é saída ou é redução de ativo. Se eu fizer um lançamento do lado direito de um ativo, é aumento de saldo, aumento de bens ou direitos. O mesmo acontece. O contrário, mas da mesma lógica, acontece com os elementos de passivo e patrimônio líquido. Se eu faço um lançamento do lado direito de uma conta de passivo ou patrimônio líquido, eu diminuo o saldo. Se eu faço um lançamento do lado direito, eu aumento este saldo. E a gente vai exercitar e entender bem direitinho. Recapitulando fatos da semana passada, que nós começamos. Um depósito bancário. O que é que acontece no depósito bancário? Eu tiro o dinheiro do meu caixa e aumento o saldo no meu banco. Então, eu estou aumentando o saldo bancário, ou seja, aumentando um ativo, e estou diminuindo o saldo do meu caixa. Estou diminuindo uma conta também de ativo. No saque bancário, o contrário acontece. Eu aumento o saldo do meu caixa, já que eu tiro do banco e boto no meu bolso, e eu diminuo o saldo do banco. Então, meu saldo bancário diminui porque eu levei esse dinheiro. Então, eu estou aumentando o meu ativo no caixa e diminuindo o meu ativo no banco. Quando eu deposito em dinheiro, eu debito o banco, ou seja, eu estou aumentando este ativo, e eu credito caixa, porque o caixa tem natureza devedora, quando eu diminuo, eu estou creditando. Então, eu estou fazendo o sinal inverso. Na natureza do saque, o lançamento é o inverso. Eu debito caixa, ou seja, é um ativo que eu estou aumentando, e eu credito o banco, eu estou diminuindo o meu saldo bancário. Se o banco tem uma natureza devedora, eu estou creditando, eu estou diminuindo o saldo do banco. Então vamos lá. Representação gráfica, pegando os mesmos exemplos do material da semana passada. Lançamento 1, depósito bancário no valor de R$3.000. Então vamos lá. Eu tinha 10 mil no caixa e tinha 10 mil no banco, isso de 15 mil no banco, isso de saldo inicial. Se eu depositei, eu tirei do meu caixa e mandei para o banco. Ou seja, eu estava com dinheiro vivo, dinheiro em espécie, e depositei no banco. Então, vamos lá. Entrou o dinheiro no banco, o saldo inicial era 15, passou a ser 18, e aí por isso que teve o lançamento a débito. E diminuiu o saldo no meu caixa. Toda vez que eu coloco no lado direito, no razonete, um saldo a crédito no ativo, eu estou diminuindo. Então, R$3.000 a débito, R$3.000 a crédito. Entrou dinheiro no caixa, saiu dinheiro entrou dinheiro do banco, saiu dinheiro do caixa.
Por esta razão, tá certo? Por esta razão, nós temos aí a aplicação prática do princípio das partidas dobradas. Todo débito equivale a um crédito. Então, entrou dinheiro no banco, aumentou o ativo. Saiu dinheiro do caixa, diminuiu uma outra conta de ativo. Debita caixa, credita banco. Um lançamento de recebimento de contas a receber, tá certo? Nós temos, se for recebido em espécie, aumenta o saldo do caixa e diminui o saldo de contas a receber. Então, contas a receber é uma conta que tem lá no ativo, pode ser no curto ou no longo prazo, dependendo daquela questão do prazo de recebimento. Se eu receber até 12 meses, é de curto prazo. Se eu receber com mais de 12 meses, é de longo prazo. Então, vamos lá. Se eu recebi uma venda, eu vendi fiado, estou com um saldo a receber de 100 mil e agora estou recebendo uma parte dessa venda fiado. Então, eu vou diminuir o meu saldo devedor dos meus clientes e vou aumentar meu caixa ou meu banco, dependendo da forma que eu receber. Se esse dinheiro foi recebido em espécie, aumentou o saldo do caixa, diminuiu o saldo de contas a receber. Se foi recebido por depósito ou transferência, aumenta o saldo do banco, diminui o saldo de contas a receber. Então vamos lá. Recebi 10 mil reais em contas a receber, dinheiro vivo. E no lançamento 4, eu recebi 5 mil reais de contas a receber via depósito bancário. Então olha como se comportam os lançamentos. Primeira coisa, o meu razão da conta caixa, ele estava com um saldo inicial de 10 mil. No lançamento 3, eu recebi 10 mil reais, ou seja, recebi contas a receber em dinheiro. Então, entrou dinheiro no caixa, 10 mil reais, e saiu saldo de contas a receber, ou seja, debitei um valor que aumentou e creditei outro valor que diminuiu. A gente está falando de contas de ativo. Um ativo aumentou, outro ativo diminuiu. Debitei caixa, creditei contas a receber, tal como está o esquema de lançamento feito aqui no lançamento 3 e lançamento 4. Lançamento 4, recebi 5 mil reais via depósito bancário. Então, aumentou o saldo do meu banco, diminuiu o meu saldo de contas a receber. Então, todo ativo, quando ele diminui, ele se credita. Acontece o lançamento do lado direito. Todo ativo, quando ele aumenta, acontece o lançamento do lado esquerdo, que é o lançamento a débito. Então, eu estou só recapitulando os exemplos da semana passada. Beleza, pessoal? De conteúdo novo para hoje, tá certo? De conteúdo novo para hoje. Nós temos os lançamentos envolvendo passivo e patrimônio líquido, tá certo? Nós temos esses lançamentos. Deixa eu só atualizar aqui. Vocês estão falando no grupo, eu estou percebendo que muita gente não ouviu o meu áudio. Eu não gosto de estar mandando áudio, mas para explicar essa situação, eu tive que mandar áudio de mais de 1 minuto, mas faz parte. Hoje nós temos lançamentos envolvendo passivo e patrimônio líquido. Então vão ter contas de ativo, de passivo, de patrimônio líquido. Vai ter toda a situação para a gente entender fatos que ocorrem diariamente no decorrer das atividades operacionais de uma empresa. Primeiro fato contábil básico, a razão de ser de uma empresa, a integralização de capital. O que é a integralização de capital? É o sócio injetando dinheiro, injetando participação societária em uma empresa. Então, é o sócio colocando dinheiro dentro de uma empresa. Então, eu aumento o meu capital social e eu aumento o meu ativo. Por que eu aumento o meu capital social? Porque minha obrigação com o sócio está aumentando. Toda vez que o sócio coloca capital social dentro de uma empresa, a minha obrigação com ele, no caso do dia dele sair, no caso dele morrer e eu devolver para os herdeiros, está aumentando. Então, contas de passivo e patrimônio líquido, quando elas aumentam, elas ocorrem um lançamento a crédito. E contas de ativo, quando aumentam, tem um lançamento a débito. As formas de integralização de capital: dinheiro, depósito bancário e bens.
Então, se essa integralização de capital foi recebida em espécie, tá certo? Eu aumento o meu capital social e eu aumento o saldo do meu caixa. Então, eu debito caixa, ou seja, estou aumentando um ativo e credito capital social. Eu estou aumentando a minha obrigação com o sócio. Se ele botou dinheiro lá, é uma obrigação com o sócio uma hora, ou quando essa empresa fechar, ou quando esse sócio sair, ou quando esse sócio vender a parte dele, eu tenho que devolver esse dinheiro para o sócio. Por isso que capital social é uma obrigação social, uma obrigação com os sócios. A mesma lógica, se essa integralização de capital for recebida por depósito, então eu aumento o saldo do meu banco. Em vez do ativo aumentar na conta caixa, aumenta na conta banco. E eu estou creditando o capital social. Se no lugar do sócio colocar dinheiro, em vez de colocar dinheiro, vai colocar um imóvel. Então eu dou a entrada no meu ativo na conta imóvel, lá no ativo não circulante, e eu aumento o capital social. Não deixa de ser capital, não precisa necessariamente ser em dinheiro. E se ele deu na entrada dele na sociedade ou em algum momento da empresa um veículo, como capital social, então eu debito veículos. Veículos é uma conta lá de ativo não circulante, na parte lá de equipamentos, de veículos, essas coisas, e eu credito o meu capital social, beleza? O resgate ou devolução do capital é quando o sócio tem dinheiro investido e eu vou ter que devolver para ele. Então eu diminuo meu capital social, ativo, natureza devedora, passivo e patrimônio líquido, natureza credora. Então uma conta credora, quando ela vai diminuir o saldo, eu tenho que fazer um lançamento a débito, um lançamento do lado direito da razonete. E eu estou diminuindo o meu ativo, porque eu vou ter que tirar dinheiro do caixa ou do banco para devolver a esse sócio. Então, a forma de devolução de capital de um sócio é através de dinheiro ou depósito bancário. Então, diminuir o saldo de caixa, diminuir meu capital social. Então, eu debito o capital social e credito caixa. Se esse valor for devolvido via banco, diminuo o saldo bancário e diminuo o capital social. Então, a mesma lógica de lançamentos. A gente vai fazer um exercício e vai fixar isso bacana na cabeça de vocês. Um outro fato contábil, pagamento de salário. Salários a pagar está lá no balancete, lá na parte do passivo circulante. Então, eu estou diminuindo uma obrigação no passivo e eu estou diminuindo o meu ativo, ou seja, eu estou tirando dinheiro do caixa ou do banco, tá certo? Para poder pagar meus funcionários. Então, eu estou diminuindo um passivo, diminuindo um ativo. Vamos pegar isso na nossa analogia do dia a dia, tá certo? Na nossa analogia do dia a dia. Quando eu pago minha fatura de cartão, eu estou reduzindo uma dívida, mas também estou reduzindo o meu saldo de conta corrente. Ou então estou reduzindo o dinheiro que eu tenho no bolso. Então, entendam de uma vez por todas, tá certo? Entendam de uma vez por todas. Quando eu diminuo um passivo, eu estou debitando. Quando eu diminuo um ativo, eu estou creditando. Então, eu estou reduzindo dois saldos. E aí, como um tem natureza credora, outro devedora, o inverso acontece. Para eu diminuir um passivo, eu debito. Para diminuir um ativo, eu credito. Então, vamos ver aqui os esquemas. Quando eu pago o salário, se eu pagar o salário do meu funcionário via caixa, então eu debito o salário a pagar, reduzindo o passivo, e eu credito caixa, redução de ativo. Se esse pagamento ocorrer via banco, então eu debito o salário a pagar, ou seja, estou quitando minha obrigação com o funcionário, mas ao mesmo tempo eu estou tirando do meu saldo lá de conta corrente para pagar esse funcionário. Então eu estou reduzindo um saldo de um bem meu, tá certo? A mesma lógica vai acontecer com fornecedores. Eu estou diminuindo uma obrigação no passivo e estou diminuindo o meu ativo. Então, a mesma lógica do salário. Vamos lá. Debitei fornecedores a pagar, ou seja, reduzi um passivo, ou seja, reduzi uma obrigação com terceiros, e creditei caixa, ou seja, reduzi o meu ativo, reduzi o saldo do meu bolso. Se eu pagar esse fornecedor via banco, continuo reduzindo o passivo, só que o meu ativo agora ele não vai ser na conta caixa, ele vai reduzir a conta bancos. Então, a mesma analogia do salário. Compra de equipamento, ou seja, estou comprando um item para ficar lá naquele grupo, ativo não circulante, imobilizado. Existem
4 formas da gente fazer essa aquisição de equipamento, ou de imóvel, ou de veículo, ou do que for. Se for caixa ou banco, eu estou comprando um ativo e pagando com outro ativo. Se for a prazo, se for fiado, então eu estou comprando um ativo e criando uma dívida no passivo. Passivo, obrigações com terceiros, sempre. E se for a prazo via financiamento, também aumento de um ativo, de um passivo. A diferença é que quando eu compro com um fornecedor convencional, a conta contábil lá no passivo é fornecedores. Se for via financiamento bancário, vai ser financiamentos a pagar. Mas eu posso comprar um ativo diminuindo outro ativo ou posso comprar um ativo criando uma dívida no passivo. Então, a compra de equipamento ela tem essa característica. Se eu comprei um equipamento via caixa, debitei equipamento, creditei caixa, ou seja, aumentei um ativo e reduzi aquele ativo que foi a minha forma de pagamento. Comprei via banco, debitei equipamento, ou seja, o bem vai estar lá no meu ativo não circulante, imobilizado, equipamentos. Creditei banco, reduzi o meu saldo bancário. Se for via fornecedor, se for via fornecedor, ou seja, comprei fiado, comprei a prazo, não vou mexer nem no meu caixa nem no meu banco, só quando eu pagar esse fornecedor. Então, se eu comprei a prazo e vou pagar daqui a 30, 60, 90 dias, seja o que for, então vai acontecer o quê? Debitei equipamento, creditei fornecedores a pagar, ou seja, aumentei um ativo, mas criei um passivo. Se for via financiamento bancário, a mesma coisa. Debitei equipamento no meu ativo e creditei financiamento a pagar, aumentando assim o meu passivo, tá bom? Compra de mercadorias, ou seja, compra de estoque. Estoque é um ativo de curto prazo, circulante, tal como a gente corrigiu no exercício. Quando eu compro uma mercadoria para revender, faço o meu estoque, ou para produzir, se no caso de uma indústria, eu estou adquirindo um ativo e eu posso pagar via caixa ou banco ou pagar fiado, ou seja, aumentar um passivo. Então, comprei mercadoria via caixa, debitei estoque, aumentei esse ativo e creditei caixa, ou seja, reduzi o meu saldo do caixa. Se for via banco, debitei estoque, creditei bancos. E se for a prazo via fornecedor, debitei estoque, creditei fornecedor. Eu aumentei um ativo e um passivo. Tudo isso que eu falei, ele só tem mais sentido quando a gente exercita, tá certo? Eu estou falando um pouquinho mais acelerado no vídeo de hoje, porque eu quero que vocês leiam, vejam e revejam esse vídeo e anotem para mim as dúvidas. Então, por isso que aqui está sendo um pouco mais rápido, porque eu estou falando sem ter vocês para tirar a dúvida na hora. Mas hoje está nesse sistema de exceção. Eu preciso gravar um vídeo para a gente andar no conteúdo, tá certo? Então vamos lá. Eu tenho esse saldo, estou aproveitando inclusive o balanço da semana passada. Eu tenho esse balanço com saldo inicial. No meu ativo circulante eu tenho caixa, eu tenho banco, eu tenho estoques. No meu ativo não circulante eu tenho contas a receber e eu tenho imóveis. Então eu tenho um total de ativo de 600 mil, e seguindo a equação fundamental da contabilidade, o meu ativo tem que ser a soma do passivo mais patrimônio líquido. Sempre em 100% dos casos. Então eu tenho 300 mil no passivo, 300 mil no patrimônio líquido e 600 mil no ativo total. A equação fundamental da contabilidade foi atendida nesse sentido. Então, nós temos o saldo inicial dessas contas para a gente trabalhar. Então, o balanço patrimonial começou assim, com essas contas. Fazendo a representação gráfica, todas as minhas contas de ativo do lado esquerdo. Caixa 100 mil, banco 30 mil, estoque 70 mil. Contas a receber 150 mil, imóveis 250 mil. Ou seja, as 5 contas de ativo estão representadas do meu lado esquerdo da razonete. Minhas contas de passivos, salários a pagar, fornecedores e financiamentos a pagar. Do lado direito da razonete, 50 mil, 150 e 100. E o capital social, que é uma conta de patrimônio líquido, obrigação com sócio, também fica do lado direito da razonete. Então, o saldo lá, 300 mil. Então, todo o somatório das minhas contas
de natureza devedora é igual ao somatório das minhas contas de natureza credora. Então, esse é o balanço no ponto zero. Então, vamos pegar agora os fatos contábeis. Fato contábil 1. Houve a compra de um imóvel por R$100 mil financiado 100% via banco. Ou seja, eu comprei fiado esse imóvel. Do saldo de 50 mil que tem no balanço de salários a pagar, eu paguei todo esse saldo em dinheiro. Paguei R$10 mil de um fornecedor que eu estava devendo via banco. E no fato contábil 4, eu paguei contas a receber, deixa eu até ajeitar aqui, perdão. Colocar o índice, deixa eu só ajeitar aqui, pessoal, só um minuto. O meu fato 04. Recebi contas a receber via banco no valor de R$40 mil. Ou seja, o que é que acontece nessa situação? Eu tinha clientes que me compraram fiado, tá certo? Tinha clientes que me compraram fiado e no meio do caminho eu recebi parte desse valor via transferência bancária. Então, aumentei um ativo e vou reduzir outro. Então, vamos lá. O fato contábil número 1. Comprei um imóvel por R$100 mil. Então, eu vou aumentar meu ativo, imóveis, e vou aumentar um passivo, financiamentos a pagar. Porque eu não paguei via caixa, não paguei via banco. Então, eu não vou creditar nem caixa, nem banco. Comprei fiado e nesse primeiro momento eu não tirei nem dinheiro do caixa, nem do banco. Foi só a compra. Então, debitei imóvel no meu ativo não circulante e creditei financiamento a pagar, criando uma dívida no passivo. Beleza? Esclarecido esse fato 1, vamos lá para o fato 2. Pagamentos dos salários em dinheiro. Nós vimos no nosso balanço que a gente tinha 50 mil de salários a pagar. Eu tinha uma obrigação com meus funcionários de 50 mil. Então, eu paguei esse saldo em dinheiro. Eu acho que eu até fiz um Ctrl+C, Ctrl+V sem querer do lançamento. Eu vou debitar salários a pagar. Ou seja, estou diminuindo um passivo e vou creditar caixa, ou seja, estou diminuindo um ativo. Eu tinha, sei lá, R$100 mil no meu caixa, agora só vou ter 50. Eu diminuí um ativo para poder pagar um passivo, tá certo? Então, lançamento 2 é isso. Eu diminuí um passivo pagando com um ativo. Então, diminui os dois. Situação 3. A mesma característica do pagamento de salário, só que via banco agora. Eu reduzi um passivo, ou seja, diminuí o saldo que eu estou devendo a meus fornecedores e diminuí meu saldo bancário, diminuí um ativo. Então, debitei 10 mil de fornecedor, creditei 10 mil no banco. Não confundir lançamento contábil com extrato bancário. No extrato bancário, quando entra um crédito, está aumentando o meu dinheiro, mas isso é na natureza bancária. Quando que é estudante de contabilidade, quando a gente aprende contabilidade bancária, ela é o contrário da convencional. Aí é que você pira o cabeção. E eu estou há 16 anos trabalhando com contabilidade bancária, bancos e cooperativas de crédito, para vocês terem ideia. Então, estou vivenciando 16 anos da minha vida contabilidade bancária. E tendo que entender contabilidade comercial também para poder compartilhar e transmitir para vocês. Então, contabilidade bancária é um mundo à parte, tá certo? Então, não confunda lançamentos bancários com contabilidade. A contabilidade funciona dessa forma. Quando eu credito um ativo, eu estou reduzindo o saldo dele. Quando eu debito um passivo, eu também estou reduzindo essa minha obrigação. Então, é uma coisa boa, estou diminuindo minha dívida. Beleza? Então, vamos lá. Lançamento 3. Debitei fornecedor, creditei banco. Beleza? Esclarecido. Lançamento 4. Eu tinha contas a receber, ou seja, vendas que eu fiz a prazo para meus clientes, e recebi parte dessas vendas no valor de R$40 mil via banco. Então, entrou dinheiro no meu banco, ou seja, aumentou um ativo. Então, debitei
Toda vez que eu aumento um ativo, lançamento a débito. E diminuir o ativo de contas a receber, ou seja, toda vez que eu reduzo um ativo, eu credito. Então, debitei banco 40 mil e creditei contas a receber 40 mil, tá certo? Então, nesse caso aqui, eu diminuí um ativo recebendo o outro. Então, toda vez que entra dinheiro no caixa ou no banco, débito. Toda vez que diminui um ativo, crédito. Toda vez que diminui um passivo, débito. Toda vez que aumenta um passivo, crédito. Tudo aquilo que a gente conversou na aula passada. Então vamos lá, vamos pegar os lançamentos 1, 2, 3 e 4 e vamos fazer a representação nas razonetes. Então vamos lá. Lançamento número 1. Debitei imóvel, creditei financiamento a pagar. Olha aqui o razonete, minha gente. No razão de imóveis, fato 1, 100 mil reais. Tá vendo aqui, ó? Imóveis tinha 250, agora tem 100. Entrou 100 no fato 1. E financiamento, creditei. Já tinha 100, entrou mais 100. Agora estou devendo a prazo financiamento 200 mil. Então, fato 1. Lançamento 2. Paguei todo o meu salário via caixa. Creditei caixa, fato 2. E debitei salários a pagar, ou seja, reduzi um passivo, reduzi um ativo. Estou quitando uma obrigação. Reduzo ativo e passivo. Lançamento 3. Paguei um passivo, ou seja, reduzi fornecedores e reduzi meu saldo bancário. Como é que está na razonete? Fornecedores diminuiu 10 mil reais, fato contábil 03. Banco diminuiu 10 mil reais, fato contábil 3. Por fim, nós temos o recebimento de contas a receber no valor de 40 mil reais. Então, debitou o banco, entrou dinheiro no meu banco e diminuiu o saldo das pessoas que me devem. Então, fato 4, entrou dinheiro no banco, aumentou o saldo do banco, olha a representação gráfica, e diminuiu o meu saldo de contas a receber. E aí nós vamos agora puxar o saldo das contas que tiveram movimentação. Meu caixa tinha 100 mil, saiu 50, ficou 50. Meu banco tinha 30 mil, entrou 40, saiu 10. Então ficou 70 menos 10, ficou com 60 mil de saldo. Banco, 30 mais 40, 70, 70 menos 10, 60. Estoque, não houve movimentação, continua o mesmo saldo. Contas a receber, tinha 150, eu recebi 40, ou seja, diminuí esse direito que eu tinha a receber, ficou 110. Imóvel, eu já tinha 250, comprei um imóvel a prazo, vai ficar 350, 100 mil reais. Salários a pagar, tinha 50, paguei esses 50, não ficou zero. Fornecedores, ou seja, fornecedores a pagar. Eu tinha 150, paguei 10, ficou 140. Financiamento, tinha 100, comprei um imóvel, mais 100 ficou 200. E o capital social não teve movimentação. E aí, puxando todos os saldos, esse é o saldo, o balanço final depois dos lançamentos. Caixa, 50 mil, banco 60, estoque 70. Caixa 50, banco 60, estoque 70. O meu ativo circulante, 180 mil. Ativo não circulante, contas a receber ficou 110 e imóveis 350. Então, ficou 460 mil no meu não circulante. Somando as 5 contas de ativo, nós temos 640 mil. O meu passivo, salários a pagar, está zerado. Fornecedores, 140 mil. Financiamento, 200 mil. Então, salários a pagar, zero. Fornecedores, 140 mil. Financiamento a pagar, 200 mil. Então, 340 mil o meu passivo. E o meu patrimônio líquido, capital social, não houve alteração, 300 mil reais. Então, passivo mais patrimônio líquido, também 640. Bateu o lançamento e bateu a montagem do balanço, tá certo? Então, a gente está começando a exercitar lançamentos com montagem de balanço, tá certo? E aí, espero que vocês vejam tanto o material que vai ser disponibilizado no grupo e depois no Teams, como também o conteúdo desse vídeo. Tirem as dúvidas. Se não ficou alguma coisa clara, me chamem a atenção no grupo. Se está constrangido de falar no grupo, fale comigo no privado. Mas eu nunca deixo um aluno meu sem resposta, tá certo? Então, esse é o conteúdo de hoje. Espero que a aula continue esclarecendo para vocês a questão de lançamentos.
E, se Deus quiser, pelo TIR na semana que vem, a gente vai exercitar mais ainda a questão de montagem de balanço. Então, esse é o conteúdo de hoje. Grande abraço a todos. Até o próximo encontro e fico à disposição para dúvidas e esclarecimentos. Grande abraço.